Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui para a gravação de mais um Neurocast e já estamos no episódio 57. Uau! Não sabia que ia ir tão rápido. Estou aqui com o meu compatriota de sempre, o André Timóteo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar esse Neurocast junto com o César. A gente está acompanhado de mais dois convidados nossos e eu passo para o César aí para ele poder apresentar eles para vocês. Tá bom? Como o André disse, a gente está hoje com dois convidados ilustres, a Júlia Boa noite a todos. e o Vitinho. Opa, boa noite, galera. Bom, antes da gente iniciar esse bate-papo incrível, eu queria que vocês se apresentassem um pouco. Pode começar, Júlia? Claro, posso sim. Bom, boa noite. Eu sou Júlia, sou formada em biologia e hoje em dia estou fazendo um mestrado sobre a evolução do sistema nervoso e a evolução do sistema nervoso do ser humano. Nossa, muita coisa. E você, Vitinho? Bom, basicamente eu sou biotecnólogo, atuo dando aula aí na USP, né, na universidade, e liderando alguns estudos de modificação proteica em células animais. Bom, agora que nossos incríveis convidados já estão devidamente apresentados, eu acho que a gente pode divulgar o tema, que hoje vai ser a evolução do sistema nervoso, o central e o periférico. E depois, se der um tempinho, eu e o André vamos falar um pouco do que a gente está desenvolvendo, um pouco mais sobre o sistema nervoso hoje em dia nos seres humanos. Então vamos lá, nada melhor do que começar do que bem lá no início, há 700 milhões de anos atrás, né? Com certeza, César, vamos começar aí do berço, né? Onde tudo começou com as células eucarióticas, que foram capazes de se dividirem e se reproduzirem sozinhas. Como consequência disso, foi possível a criação dos primeiros organismos multicelulares, como você disse, há cerca de 700 milhões de anos atrás. E nesse mesmo momento, foi possível a criação das primeiras redes de neurônios, em seres marinhos ainda invertebrados, cara. Uau, muita coisa. Eu acho legal complementar o que o Victor falou, acho muito importante as informações que ele trouxe para a gente. E eu gostaria de falar que o sistema de coordenação, ele passou a se juntar um pouco mais e começou a caracterizar o que hoje seria o nosso sistema nervoso. Isso se deu por uma conta de uma seleção natural da vida, ou seja, a natureza escolheu, a gente começou a desenvolver, que foi dada por uma maior vulnerabilidade das estruturas superficiais. E lembrando que logo após a evolução, alguns neurônios de associação começaram a aparecer, passando a fazer a interação de um segmento com outro. Ou seja, o axônio do neurônio começa a fazer a sinapse com outro neurônio. E isso nos possibilitou criar reflexos, né, de intersegmentares. Nossa, entendi. Você tem algum exemplo de algum ser vivo que executa isso? Claro, claro. O muito comum aí, César, a gente pode usar a minhoca, que tem conexões de neurônios a partir da medula espinhal dos vertebrados. Uhum. Acho muito importante a gente falar como a coluna vertebral ela foi evoluindo e como ela foi criada, os primeiros seres que foram tendo a coluna vertebral. Enfim, a anatomia, depois de um certo tempo, ela começou a integrar e associar alguns neurônios, fazendo assim o que constituísse uma medula espinhal. E no topo pudesse se desenvolver os nossos centros nervosos. O que são os centros nervosos? Centros nervosos eles vão passar a controlar o funcionamento do nosso corpo, de qualquer espécie, sendo assim controlando o nosso corpo, os nossos órgãos, tanto no meio externo quanto no meio interno. Eu acho muito importante a gente falar isso. Desses agrupamentos, desses pequenos agrupamentos, foram se formando o futuro tronco encefálico e o hipotálamo, que no futuro nos daria o CNC, que eu acho que nossos amigos aqui que estão nos entrevistando vão falar um pouco mais Sim, sim. depois. O CNC mais básico de todos e o comum em todas as espécies de vertebrados. É importante dizer que nessa evolução, o primeiro ser vertebrado que possui o CNC básico foram os peixes. E isso foi há milhões e milhões, cerca de 400 milhões de anos atrás. Nossa, muito tempo. Sim, muito tempo, César. E posteriormente, né, com esse desenvolvimento, foi capaz de ser criada a formação reticular, que é responsável aí pelo ciclo de sono-vigília, que é mais conhecido como relógio biológico mesmo dos seres vivos. Nossa, então é isso que me acorda em pleno domingo às 6 horas da manhã, enquanto eu queria estar dormindo até as 2 da tarde.
Aí esse relógio Exatamente. biológico aí só me atrapalha, cara. Pois é, exatamente. Nosso relógio biológico já sabotou tantas vezes cada um que eu acho engraçado. Sim, eu não aguento mais. E de acordo com a nossa evolução, a aglomeração celular que aconteceu no hipotálamo teve como consequência o controle interno dos diferentes organismos através da atividade neurosecretória. O que significa assim, o hipotálamo virou responsável pelo controle dos nossos diversos órgãos e sistema nervoso autônomo. Que o nosso sistema nervoso autônomo é aquele que a gente não pensa para fazer, ele vai acontecer sem que a gente nem perceba, né? Acho que vocês podem explicar um pouco mais sobre isso mais para frente. E o nosso hipotálamo também começou a controlar o nosso endócrino, ou seja, o apetite dos nossos mais primitivos. Então, o nosso hipotálamo vai falar que você vai ter fome, que você vai dar aquela borbulhada no estômago. E é como se fosse o nosso relógio biológico, só que do nosso estômago. É tipo isso. Sim. E a gente tem que lembrar aí, né, que alguns elementos importantíssimos do cerebelo começaram a aparecer mais evidentemente, né, nesses peixes primitivos que a Júlia trouxe aí pra gente. Principalmente no desenvolvimento da musculatura do tronco desses peixes, né, a forma como ele crescia e como ele era desenvolvido aí durante a vida. Sim, So, completamente. Desculpa te cortar, Júlia, perdão. Você pode continuar. imagina, César. E sobre toda essa constituição básica que eu e o Vitinho a gente está falando aqui, que desde lá do agrupamento dos neurônios começou a ser criado a nossa medula espinhal, né? Depois de toda essa constituição básica, a força da evolução ela foi maior, então ela deu a continuidade do nosso desenvolvimento. E também teve os grandes eventos sobre essa força da evolução. É engraçado a gente mostrar que a natureza assim, ela tem uma força bem maior do que a gente possa imaginar. Então, a natureza que manda no nosso mundo não são as pessoas. E, claramente, um desses eventos mais importantes foi a questão do nosso atual sistema nervoso do corpo humano, que eu acho que passar a palavra para vocês agora, porque vocês têm mais segurança de falar isso, sobre o nosso sistema nervoso de hoje em dia, do nosso ser vivo. Sim, falar um pouco mais do nosso sistema nervoso de hoje em dia é mais a nossa praia, né, André? Você quer falar um pouco? Você está um pouco quieto hoje? Opa, claro, com certeza. Eu agradeço aí por toda essa análise da evolução do sistema nervoso nos seres vivos aí que o Vitinho e a Júlia conseguiu trazer. Eu gosto demais do trabalho deles, eu acompanho muito quando sai em revistas, quando sai em colunas da BBC e etc. Acho Somos dois. inacreditável. São muito É competentes. inacreditável mesmo a competência, né, que esses dois pesquisadores têm. E agora eu já vou para falar do SNC, né, que a Julia citou tanto, o Vitinho também já nessa criação do o todo, né? E aí esse sistema nervoso que a gente tem hoje em dia nos próprios seres vivos, né, com base em nós, seres humanos, ele é responsável por comandar a execução de todos os movimentos do corpo, né? Seja eles o voluntário ou involuntário. Aquele que você controla ou simplesmente aquela mexidinha que você dá durante a noite, né? E ele também, esse sistema nervoso, ele vai comandar o sistema fisiológico do corpo, como respiratório, cardíaco, digestivo, todos esses. E o mais legal é que ele é a parte do sistema que identifica, interpreta e armazena todos os estímulos externos. Ou seja, aquele cheiro bom que a gente sente, o gosto da comida, o som daquela música que a gente gosta, os toques. E também os internos, né? Como a sensação de fome, por exemplo, né? Que também não é uma coisa tão boa assim, mas a gente tem que conviver com ela, é claro. E aí a gente pode dividir ele em duas porções, né? Como a Júlia mesmo já tinha citado, o sistema nervoso central e o periférico. O sistema nervoso central, ele é constituído pela medula espinhal ao cérebro, de modo que é responsável por integrar todas as informações coletadas do sistema periférico. E já o sistema periférico, no caso, é formado pelos nervos, gânglios e terminações nervosas, e responsável também por coletar as informações do corpo e levá-las ao sistema nervoso central. Então é um funcionando com o outro, um não vive sem o outro. É que nem a gente, né, Cezinha? Sim, estamos sempre juntos, hein?
E para complementar tudo isso, já que a gente já está diminuindo, já estamos separando o sistema nervoso, vamos falar então das células do sistema nervoso. A gente tem uma célula muito peculiar que é o neurônio e temos a neuróglia. A neuróglia que por sua vez é responsável pela sustentação e pela proteção dos neurônios. E os neurônios são a parte principal, né, do sistema nervoso, que tem a função de captar as informações, mensagens e demais estímulos externos e assim também respondê-los. É constituído por dendritos, o corpo celular e o axônio. O corpo celular, assim como é a maioria das células, o corpo celular apresenta o núcleo e também componentes como a substância NISSL, não sei como diz isso, né? Que apresenta o RNA e as neurofibrilas. Os dendritos são responsáveis por conduzirem os impulsos nervosos para o corpo celular, e o axônio é o prolongamento terminado por divisões e conduz impulsos do corpo celular para fora, ou seja, em direção à sinapse. E vamos falar um pouquinho de sinapse também, né, André? Esse assunto tão fascinante. Aí a gente fica nessa questionação, né, de como os neurônios falam um com o outro. Essa ação chama-se sinapse, que é o ponto de comunicação entre dois neurônios ou entre um neurônio e uma célula-alvo, como um músculo ou uma glândula. Na sinapse, há o disparo de um potencial de ação em um neurônio. O pré-sináptico gera a transmissão de um sinal para o outro neurônio, que seria o pós-sináptico. A transmissão sináptica pode ser tanto elétrica quanto química. Tem dois tipos. A química consiste em uma transmissão que envolve a liberação de mensageiros químicos, conhecidos como neurotransmissores. E esses neurotransmissores carregam informações do neurônio e essas moléculas se difundem através da fenda sináptica, que é o espacinho, né, entre um neurônio e o outro, e se ligam às proteínas receptores das células pós-sinápticas do neurônio que vai receber as informações. E além da transmissão sináptica química, temos a transmissão sináptica elétrica. Em todas as sinapses elétricas, diferentemente das sinapses químicas, tem uma conexão física direta entre os neurônios pré- e pós-sinápticos. Essa conexão assume a forma de um canal chamado de junção, que permite que uma corrente e íons passe diretamente de uma célula para outra. Por conta disso, a sinapse elétrica transmite sinais mais rapidamente que a química, podendo chegar a 400 km por hora, quase uma Fórmula Indy dentro do nosso corpo, né? Caraca, isso é muito interessante de saber. Eu acho legal a gente falar para o público também, né? Aquilo de ser autônomo, algumas coisas do nosso sistema nervoso, por exemplo, sentir fome. Seria tão bom se a gente não sentisse fome na vida, né? Fosse algo que a gente pudesse controlar. Eu acho muito interessante e legal vocês trazerem essa diferenciação do sistema nervoso central e periférico, porque muitas pessoas acham que é só um, mas não, existem dois e um complementam ao outro. Eu acho muito importante vocês trazerem isso e muito legal. Ô André, e qual que é aquela história lá, panela, lá que você tinha me dito um exemplo esses dias? Ah, panela quente, né? Que eu tanto comento quando eu vou divulgar as minhas pesquisas sobre neurônios e sistema nervoso Sinapse. no geral. Com certeza, a sinapse em si, né? Que ela faz esse famoso telefone sem fio aí, né? Que você acabou de comentar, né? Até chegar ao cérebro praticamente. Ela que vai perpetuando esses neurotransmissores. E aí a gente tem o caso da panela quente, né? A panela quente, quando você encosta nela, você precisa ter um reflexo. E aí, como é que você vai agir com esse reflexo, né? Ah, quando você tem o tato, você encosta na panela quente, os neurotransmissores que têm a informação de que aquilo é um possível perigo, eles vão passar primeiro pelo seu neurônio, claro, e aí dentro desse neurônio vai se constituir o dendrito, né? Que é é a primeira região que ele vai passar. Aí do dendrito ele vai para o corpo celular, aí do corpo celular ele vai para o axônio, e depois ele vai para a sinapse, e da sinapse, e assim, neurônio por neurônio, né, constituindo todos esses meios, né, de dendrito, corpo celular, axônio e sinapse, eles vão até a medula. E da medula, eles vão até o cérebro, que
consegue interpretar essa informação de que há um perigo ali, e aí eles percorrem o mesmo caminho que percorreram até chegar ao cérebro, só que de maneira para voltar ao braço, né, que encostou na panela quente, para ele poder tirar esse braço e não se queimar. Então é muito legal que o nosso sistema nervoso tem esse sistema de feedback, Sim. que ele consegue salvar a gente nas horas que a gente mais sofre perigo. Esse sistema nervoso involuntário é muito curioso mesmo, que é uma coisa que você falou, parece um caminho enorme, tipo o neurônio mandar um sinal da ponta do seu dedo até o cérebro, mas quando a gente vivencia isso na vida real, a gente percebe que é uma fração de segundos que isso é executado. Isso eu acho que é totalmente fascinante. Com Nossa, certeza. eu acho muito legal, cara, essa coisa que vocês trazem de mostrar que é realmente um telefone sem fio, né, essa ligação. Porque, como vocês disseram, né, o neurônio não tá ao pé da letra ligadinho ali no outro. Eles pegam a informação, Uhum. joga pro próximo, que o próximo joga pro próximo, é um telefone sem fio, realmente. É, esses neurotransmissores são realmente muito importantes. Eu não sei o que seria da gente, né, sem eles. Isso nos mostra o quão legal é o nosso corpo humano e o quão legal é estudar biologia, viu, galera? Então estudem. Com certeza. Bom, eu vou finalizando já essa aula aqui para ela não ficar muito longa. Se deixasse aqui, a gente ficava batendo papo até meia-noite, mas eu sei que essa videoaula vai ajudar muito nos estudos de vocês. Então, muito obrigado pela atenção de todos. André, você quer fazer algum encerramento, se despedir? Opa, com certeza, né? Quero agradecer pelos dois convidados, Vitor, Júlia, por estarem aqui, né? A nossa divulgação científica é muito importante, não podemos parar com isso. Precisamos sempre manter as pessoas informadas. E obrigado aí, gente. Isso é tudo e até o próximo podcast do Neurocast. Sim, pessoal, até a próxima. Tabuleiro do Sistema Nervoso, um jogo patrocinado pelo Neurocast. Um jogo que ele pode ser tanto divertido, como pode ser muito educativo para suas crianças que querem aprender muito sobre o sistema nervoso.